Olá, sou Carlos Macord, estou aqui no Instituto Jesus Cristo em São José dos Campos do Vale do Paraíba. É uma alegria poder participar dessas leituras do livro O Caminho, escrito pelo E. Stanley Jones. Estamos em semana 51, domingo, na reta final desse ano de 2024, e temos essa alegria de fazer essas leituras e crescer a nossa compreensão do caminho de Deus. O título para esse dia é a mão da graça e a mão do juízo. E Stanley Jones, ele pede para a gente ler Ezequiel 33, 7 e 11. É um trecho que fala sobre a responsabilidade de Israel, mas também conta para nós uma responsabilidade. Vamos ver o que ele tem a ver aqui nesse trecho. Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouço a minha palavra e advirto-os em meu nome. Quando eu dizer ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo dos seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Entretanto, se você de fato advertir o ímpio para que se desvie dos seus caminhos e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade e você estará livre da sua responsabilidade. Puxa, que coisa interessante. Israel tinha uma responsabilidade de advertir, como um exemplo, como nação, e levar todas as pessoas a mudar e entrar no caminho da justiça de Deus. Que trecho bem interessante, não é? Mais uma vez, semana 51, domingo, a mão da graça e a mão do juízo. Deixa eu ler agora, vamos aprender juntos. Quais são as probabilidades de as pessoas escolherem o caminho? Bem, se não escolherem um caminho por uma escolha inteligente, então eles serão levados a ele pela desilusão. Deus tem duas mãos, a da graça e a do juízo. Se você não colocar sua vida na mão da graça, terá sua vida julgada pela mão do juízo. Uma passagem de Salmos fala do julgamento, Salmo 1:5. Não é uma questão de condição. Se ele, o juízo, vier mais de tempo, quando o julgamento vier, ele virá. Isso já está acontecendo. Lenta, mas seguramente. As pessoas são obrigadas a julgar a vida como Deus a julga. Todos nós temos essa responsabilidade de julgar a vida como Deus a julga. Uma afro-americana foi convidada a descer do ônibus em que estava e pegar um destinado somente a negros. Agora, isso é dos anos de 1940, nos Estados Unidos, o racismo, mas ainda assim vale a pena ouvir. Uma afro-americana foi convidada a descer do ônibus em que estava e pegar um destinado somente a negros. Ela juntou seus pertences lentamente e disse baixinho: Deus está cansado de tudo isso. Essa foi a palavra de uma profetisa. A sentença de condenação por um erro. Deus está cansado deste tipo de comportamento. Consideremos a questão da superioridade racial. Para reforçá-la, ouvi alguém citar a passagem da Escritura em que Deus supostamente amaldiçoou Cã, o homem negro, e o fez escravo de Jafé, o homem branco. Porém, se você prestar atenção na passagem de Gênesis 9, 25 a 27, verá que Deus nada teve a ver com isso. Foi Noé quem pronunciou a maldição, e contra o filho de Canaã.
não contra Cã propriamente, e o fez quando estava embriagado. Quando Noé acordou do efeito do vinho, disse: tomar pronunciamento de um homem embriagado como regra para o tratamento de uma raça? Que é isso? Além do mais, os que usam essa passagem devem reconhecer que Cã e Jafé tinham o mesmo pai e a mesma mãe. Portanto, eles, os seus descendentes, são parentes consanguíneos. Deus está cansado de uma religião que se apossa de uma passagem obscura, proferida por um homem embriagado para reforçar atitudes não cristãs. Se Deus tivesse decretado que os negros deveriam servir aos brancos, porque um homem disse aos seus irmãos que o seu pai estava em um estado indigno em sua tenda, eu perderia o interesse neste Deus. A voz autêntica do Senhor ressoa nestas palavras: vocês, israelitas, não são para mim melhores do que os etíopes. Amos 9:7. Deus está cansado de injustiças. Pensa nisso. Deus está cansado de injustiças. Agora a oração. Ó Deus, eu te agradeço porque está expondo nosso paganismo latente. Tu estás revelando nossas inclinações não cristãs. Ajuda-nos a purificá-las. Somente assim estaremos no caminho. Amém. E a afirmação do dia. Hoje serei daltônico, não verei cores nem classes, verei pessoas. Como isso toca no meu coração, como sendo americano? A história do meu país tem essa história que foi terrível. Mas também aqui no Brasil tinha o mesmo tipo de injustiça. Agora, eu preciso viver o caminho que é Cristo. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. E eu tenho uma responsabilidade de manifestar para as pessoas o caminho. E eu não posso manifestar o caminho se eu fazer acepção de pessoas ou maltratar pessoas. Recentemente eu estava pregando numa igreja no Belém de Pará e eu falei com o povo sobre a nossa responsabilidade de amar. Eu fiz essa pergunta: quem aqui gostaria de viver o resto da sua vida e nunca mais amaldiçar ou machucar ou maltratar um outro ser humano? Você gostaria de viver hoje até o fim da sua vida sem ser injusto, sem machucar? E todo mundo levantou a mão. Por quê? Porque é um grupo de pessoas cristãs. Mas eu tenho uma responsabilidade de uma forma amorosa, mostrar para pessoas o caminho. E Deus vai me culpar se eu não viver de uma forma justa, cheio de amor, durante meu tempo aqui neste mundo. Pense nessas coisas. Como sempre, essas leituras fazem a gente ter que meditar e contemplar. Mas a voz de Cristo nos envia para amar continuamente. Que Deus te abençoe.